Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Chegamos à nossa parte 9 do nosso curso gratuito de questões de direito eleitoral sobre a resolução 23.659 de 2021, a resolução que trata sobre o cadastro eleitoral. Essa é a parte 9, ou seja, já tivemos aí muitas questões anteriores, veja na playlist no nosso canal do YouTube, certo? Se você não me segue ainda no Instagram para receber dicas diárias de direito eleitoral, para as futuras provas que você vai prestar, pega o celular, vamos lá, fácil, Instagram, @professor Bruno Eleitoral. Pronto? @professor Bruno Eleitoral. Me segue lá, vai ter dicas maneiras para você. Então vamos continuar as nossas questões de direito eleitoral sobre a resolução. Lembrando que eu tenho um curso de Direito Eleitoral completo, teórico para concursos, está disponível no nosso site eleitoralcombruno.com.br. O curso está muito bacana e vai te ajudar bastante nas provas. Bora para a questão 41, olha só. A apresentação de mais de um documento para o alistamento eleitoral somente será exigível nas situações em que o primeiro documento apresentado não contenha por si só todos os dados para o qual exige a comprovação. Então, olha só, quando a gente fala de alistamento, nós temos um artigo que mostra para nós quais são os documentos necessários para o alistamento eleitoral. E esse artigo é o 34. Lá nós vamos ter necessidade, por exemplo, pode ser um documento para alistamento, carteira de identidade, certidão de nascimento, que mais? Carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional, por exemplo, uma carteira da OAB, se você for advogado. Enfim, nós temos no artigo 34 uma série de documentos que poderão ser utilizados como documentos comprobatórios para alistamento. Só que aqui, como ele apresenta uma série de documentos, pessoal, significa que pode ser qualquer um deles. Não precisam ser todos. Qualquer um dos documentos que estão previstos no artigo 34. O que está dizendo a questão é que a apresentação de mais de um documento somente vai ser exigível nas situações em que o primeiro documento que você apresentou não tem os dados que exige ali para comprovação. Ou seja, aqui está falando, olha, se o documento que você apresentou está incompleto, não vai me ajudar a identificar, a comprovar a sua situação, você pode apresentar um outro, né? A apresentação desse outro documento será necessária, né? Então, é justamente isso. Não deu com um, vai com outro, né? Então, é isso que está dizendo a questão 41. A questão está correta e isso está previsto claramente, expressamente, no parágrafo único do artigo 34 da resolução. Tá bom? Então, cuidado com esse tipo de questão. 42. A apresentação de certificado de quitação militar somente é obrigatória para os alistandos do gênero masculino que pertençam à classe dos conscritos. Então perceba que nós temos, né, como inelegibilidade, não podendo se candidatar a cargo eletivo, a cargo político, os conscritos. Por quê? Primeiramente que eles são inalistáveis, eles não podem se alistar, né, enquanto estiverem nessa condição. Então, os inalistáveis são inelegíveis, não podem se candidatar. E quem são esses conscritos? São aqueles brasileiros do gênero masculino que vão prestar o serviço militar obrigatório, né? Você que é do gênero masculino já passou por isso. Ou, se você é bem novinho, vai passar por isso. Até a próxima questão vai trazer para nós o conceito de conscrito previsto na resolução. Certo? Então, essa apresentação da certidão de quitação militar, que é o da dispensa do serviço militar, por exemplo, ela somente é exigida àquele brasileiro do gênero masculino, alistando, que está nessa classe dos conscritos. Certo? Questão 42, ela também está correta. E vamos encontrar esse dispositivo no artigo 35 da resolução. Beleza? 43. São conscritos, eu falei que ia trazer o conceito, nos termos da legislação militar, os brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que completarem 18 anos de idade,
os quais compõem a classe chamada para seleção, tendo em vista a prestação do serviço militar inicial. Então a questão traz o conceito para nós de conscrito. Aí você vai ver lá, né? Brasileiros nascidos entre 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano que completar 18 anos. Eu fiz 18 anos, eu lembro que isso é conscrito, eu tive que comparecer à junta militar. Cuidado. A resolução fala que serão conscritos esses brasileiros nascidos entre 1º de janeiro a 31 de dezembro, mas é do ano que completarem 19 anos. Isso é uma pegadinha de prova fantástica e muitos vão errar. Veja, do ano que completarem 19 anos de idade e não 18, como eu trouxe aqui na questão. Por isso a questão está errada. Ok? Artigo 35, parágrafo 1º da nossa querida resolução do cadastro eleitoral. Questão 44. Não se exigirá certificado de quitação militar da mulher transgênera, ainda que, até 31 de dezembro do ano que completou 19 anos, seu registro civil indique o gênero masculino. Por que eu trouxe essa questão? Porque eu tenho duas situações. Eu tenho a situação, e aqui eu faço questão de mostrar para vocês o dispositivo que trata sobre isso, que é o artigo 35, parágrafos 6º e 7º. Se você tiver a oportunidade de abrir aí e ler, o parágrafo 6º do 35 fala que não se exige certificado de quitação militar da mulher transgênera que, ainda que, até 31 de dezembro do ano que completar 19 anos, seu registro civil indique o gênero masculino. Por outro lado, será exigido o certificado de quitação militar do homem transgênero que tenha retificado, corrigido, o gênero em seu registro até 31 de dezembro do ano que completou 19 anos. Então, não se exige esse certificado da mulher transgênera, mas exige o certificado do homem transgênero. Por isso que eu trouxe a questão. A questão número 44, ela está correta, mas eu peço encarecidamente que você leia o parágrafo 6º e o parágrafo 7º, que traz essa diferença, né, de situações, obviamente, né, por questões óbvias, da mulher transgênera e do homem transgênero. Ok? Bacana, pessoal. Bora para a última questão desse bloquinho, questão 45. O número de inscrição será composto por até 10 algarismos. Aqui ficou faltando uma palavrinha, eu vou inserir aqui, tá? O número de inscrição eleitoral será composto por até 10 algarismos. Que número que é esse? É o número do título de eleitor. O número do título de eleitor, ele será composto por até 10 algarismos. Certo ou errado? Errado. Lembre-se o seguinte, o número do título ele vai ser composto por até 12 algarismos. E veja, os 8 primeiros algarismos, eles são números sequenciados. Os 2 seguintes, que é o 9º e o 10º, é o mais importante para a prova. Por quê? Porque eles representam a unidade da federação em que aquele título de eleitor foi emitido. Então, o 9º e o 10º algarismos representam a unidade da federação de origem da inscrição. Então, eu vou ter um número diferente para quem expediu o título em Minas, que é de Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul. Cada estado tem um número para o 9º e 10º algarismos. A dica para a prova é, se você for fazer, por exemplo, para o TRE de Minas, saiba que o 9º e o 10º algarismo do título é a numeração 02. Eu vou fazer para a Bahia, 05. Vou fazer para o Pará, 13. Então, se você for fazer para aquele estado específico, grave o do seu estado, o 9º e o 10º algarismos, e grave também quando for do exterior, que é o número 28, os algarismos 28. Certo? Beleza? Então, a questão número 45 está errada. O artigo de referência para nós aqui é o artigo 36, parágrafo único. Ok?
E assim a gente fecha a nossa parte número 9. Espero que vocês tenham gostado. Nós voltaremos com mais questões, ainda temos temas para discutir. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.